Prezados irmãos e irmãs, Igreja Metodista em Gramado, neste domingo, dia 28 de junho, nós estamos celebrando a palavra, celebrando o momento de culto. Rogamos a Deus que esteja abençoando a cada família, a cada irmão, a cada irmã, onde quer que estejam. E nosso desejo sincero de que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo deste momento de culto um momento de edificação à sua vida. Saudamos os irmãos agora, nesse tempo de pandemia, através do meio virtual, através dessa celebração, que rogamos a Deus pelo Espírito Santo dele, que nos una, nos faça a comunhão que vem da parte dele, nos dar fé, nos dar bênção, nos dar forças nesse tempo tão difícil de pandemia. Deus esteja abençoando as famílias metodistas, abençoando os irmãos e irmãs, visitantes, amigos aqui da Igreja Metodista em Gramado. Nós queremos mais uma vez reiterar as nossas orações pelo pastor Arthur Fula, sua família, que Deus esteja abençoando neste tempo que ele está em recuperação, cuidando da sua saúde. Logo nesse mês de julho, o pastor estará de volta nas atividades. Estivemos aqui nesse tempo fazendo esse pastoreio, trabalhando através da nomeação episcopal, alegres, felizes, mas também enfrentando essa dificuldade que é a dificuldade que temos por causa da pandemia de nos congregar no nosso templo ali na Avenida Borges de Medeiros. Mas Deus está conosco e nos abençoando. Nós estamos felizes por esse encontro, que Deus nos abençoe, tudo que for acontecer nessa celebração, as leituras, as orações, a mensagem, os louvores, sirvam de bênção para a sua vida. Agora nós vamos ouvir o convite que o pastor fez. A irmã Rosane Chaulé fará a leitura do Salmo 27. Vamos acompanhar essa leitura, vamos acompanhar esse pequenino comentário que a irmã Rosane Chaulé fez e desejar, somos gratos pela sua participação, irmã Rosane Chaulé. O medo. O que é o medo? O medo é um dos problemas mais paralisantes em toda a nossa vida. Os nossos medos se manifestam em muitas áreas. Eu tenho medo do desconhecido, medo da tragédia, medo da doença e de morte, medo de pessoas, medo de perder nossos empregos, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ataques inimigos, medo de ser mal compreendido, de ser rejeitado, de ser criticado, de ser esquecido, injustiçado e assim por diante. O medo torna o problema ainda pior quanto ao fato de que justamente aquilo que tememos frequentemente ele vem nos ocorrer. A pessoa tem muito medo de barata e sempre chega uma barata perto dela e não conseguimos evitar, por exemplo. Sim, tantos homens e mulheres de fé já experimentaram o sentimento de pânico quando o medo coloca em nós as suas garras firmes e profundas e ficamos paralisados e nos tornamos suas presas. Agora, se o medo se tornou para nós uma opressão diária e somos vítimas frequentes dele, o Salmo 27 será muito útil a nós. O Salmo é uma canção, cujo propósito é retirar essas garras profundas e paralisantes do medo ou do desespero que fere as nossas almas e escraviza o nosso coração. O Salmo 27 nos apresenta o caminho da vitória sobre o medo. Este salmo é de Davi, uma pessoa que passou por pedaços de vida muito difícil. Ao perguntarmos para alguém como está e ela respirar fundo e desabafar dizendo: você não sabe o que eu estou vivendo, ou você não sabe o pedaço que estou passando, ou o que enfrentei, ou o que estou enfrentando.
Davi certamente se identificaria com as pessoas com esse sentimento. O Salmo 27 é muito atual. O fato é que Davi, homem escolhido do coração de Deus, sofria com indescritíveis hostilidades, porém o medo não o paralisou. A pergunta é: como não paralisou Davi? Qual é o segredo de Davi apresentado para nós? Como Davi conseguiu vitória sobre o medo? Uma leitura cuidadosa sobre o Salmo 27 vai mostrar para nós um contraste muito marcante, por haver sentimentos antagônicos que a alma da gente experimenta com tanta frequência. Ora expressamos louvor e ora expressamos clamor, mas que quando colocadas em conjunto, o que temos é um cântico de vitória sobre o medo. Salmo 27. Segurança em Deus. O Senhor Deus é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. E eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guie-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém. Continuando a nossa celebração do nosso culto nesse domingo, 28 de junho de 2020, nosso culto aqui na Igreja Metodista em Gramado, nós temos a grata satisfação de convidar pastor Edmir, nosso irmão na fé, pastor que coordena, que trabalha na pastoral universitária lá em São Bernardo do Campo, a nos brindar através do hino 387 do nosso hinário evangélico, Comunhão Preciosa. Vamos acompanhar esse hino nos preparando para a mensagem. Vamos acompanhar. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o
sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu abrigo, o melhor e mais leal, o melhor e o mais leal. A leitura da palavra do Senhor nesse momento está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 até o 20. Eu não vou ler todos os versículos, você pode ler em casa. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Faço a leitura aqui de um dos textos do apóstolo São Paulo, que ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E mais para o final desse texto, diz assim, né? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando, amados irmãos e irmãs, lemos o texto, encontramos aqui a personalidade do apóstolo Paulo, homem que experimentou estar no exército romano, homem que experimentou a experiência de viver na elite, viver no bem bom, viver com poder, viver com regalias, usufruir do status quo, ser um homem realmente poderoso. O apóstolo Paulo, como todos sabem, um dia teve a experiência lá no caminho, né, a Damasco. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tendo a experiência e se convertendo e aceitando a Jesus Cristo, e ele agora, anos depois, escreve à igreja de Éfeso falando sobre a vigilância, falando sobre a sabedoria, falando sobre o discernimento espiritual. Muitas vezes, no meio social, Paulo experimentou ter realmente o poder de um soldado romano, um oficial, ter, quem sabe, a própria sua casta social, ter realmente o sangue romano, né? Ter realmente o poder, usufruir dos bens. E um dia Paulo se converte e percebe aqui
que o maior tesouro é realmente se vestir, estar revestido da armadura de Deus. Essa armadura que consiste calçar os pés, vestir, ter realmente o cuidado, como ele usa aqui, o capacete da salvação, ter os instrumentos, agora que ele diz a espada, que é a palavra, a Bíblia, os textos sagrados, a oração, a súplica. Neste tempo de pandemia, neste tempo horrível que estamos experimentando, realmente diferente, o inesperado, aquilo que nós não estávamos esperando e realmente vivemos aí a experiência de notícias, de informações e até de pessoas tão próximas nossa que vivem angústia, vivem a depressão, vivem o desânimo, vivem sem saber o dia de amanhã como será na economia, nas relações humanas. E existem prognósticos, existem ideias, existem informações, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser do outro, porém tudo é uma grande interrogação. Para nós cristãos, vamos pegar na Sagrada Escritura exemplo, forças, orientações, admoestações para esse tempo difícil. E nada melhor do que seguirmos a orientação do apóstolo Paulo, dizendo: tomai a armadura de Deus, revesti-vos como eleitos, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia. Quando isto é importante, como na leitura do Salmo 27, que a irmã Rosane fez, quando nós estamos rodeados pelo medo, pela angústia, clamamos como salmista e agora como o apóstolo Paulo: somente em Deus a minha alma descansa e espera. Posso ser revestido pelo poder do Espírito Santo e com as armas que eu tenho e que eu posso, humildemente, nossa reflexão nessa oportunidade é pensar junto contigo, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica, pedindo a Deus pela comunhão da igreja, pela fé de todos nós. Com certeza vamos sair desta situação vitoriosos. E se porventura vem na sua ideia, vem na sua mente o desespero, a solidão, a angústia, diga um basta para isso. Em nome de Jesus, basta. Quero ter a fé que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. E vou vencer esta situação com a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele inicia aqui no versículo 10, dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos. Veja que o apóstolo Paulo está situando a vivência cristã dentro da realidade, não nos levando para uma utopia, para fugirmos da realidade, não. Dentro desta realidade, vamos ser fortalecidos no Senhor e na força que vem do seu poder. Quando os discípulos viram lá no Monte da Transfiguração a beleza que era de estar com Deus, foram pedir para Jesus: leva-nos daqui, queremos estar longe. E o que acontece? Vamos recapitular lá o texto. Não peço que os tire do mundo, mas que os salve e que dê poder a eles enquanto estiverem no mundo. Não é no Monte da Transfiguração, não é num mosteiro isolado, não é, quem sabe, nos fazendo de idiotas ou nos fazendo como quem a gente está fora deste universo, deste mundo. Não, é aqui com os pés fincados no chão, dentro da realidade, convivendo com nossas famílias, convivendo com nossos amigos, com o drama sério que é e que está sendo agora viver e ser cristão, agora, com essa pandemia,
com tudo que ela trouxe de ruim, mas exatamente nesse momento o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada nos convida: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Receba neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o poder que é dado para nós, de Deus, para sermos cristãos autênticos, fortes e cheios de fé no meio desta grande tribulação. Que Deus lhe abençoe, amado irmão, amada irmã. Estou convidando, nesse momento sério do nosso louvor, do nosso culto, para que a irmã Nadir Beus faça uma oração de louvor, de gratidão a Deus nesse momento. Vamos acompanhar a irmã Nadir Beus em oração e logo após vamos participar do louvor, encerrando o nosso momento de culto neste domingo. Deus lhe abençoe, um ótimo final de semana e logo depois do louvor encerrarei com a oração do Pai Nosso. Deus os abençoe. Graças te damos, amado Deus e Pai, por este dia maravilhoso. Louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido por teu grande amor. Te agradecemos porque tens suprido as nossas necessidades por dependermos de ti em tudo. Fortalece a tua igreja e esteja abençoando cada irmão, cada irmã que fazem parte dessa grande família. Te agradecemos pela mensagem da tua palavra através do pastor Roberval. Pedimos também a tua bênção ao pastor Arthur, que está em tratamento de saúde, e por toda a sua família. Abençoa os enfermos que se encontram hospitalizados devido a essa pandemia e protege os profissionais da saúde para que não sejam contaminados. Santo, santo, santo és tu, Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e adoração. Derrama as tuas bênçãos sobre os juvenis que fizeram parte do grupo de louvor e que eles possam estar firmes na tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Neste momento, então, estamos encerrando a celebração do nosso culto. Desejamos que tudo que aconteceu, que foi falado, as leituras, os salmos, as orações, a mensagem, as músicas, tenham e sirvam de edificação para a sua semana, para a sua vida, em termos de fé, em termos de comunhão com Deus. Uma semana próxima, que realmente essa graça e a bondade de Deus seja com todos nós. Vamos fazer a oração do Pai Nosso e nós estamos então já lhe convidando para domingo que vem participar conosco da celebração do nosso culto no próximo domingo. Oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Deus lhe abençoe, uma ótima semana. Amém.